Você já passou por um lugar que parecia errado? Um lugar onde você sentiu que algo estava observando, mas não sabia o que? Hoje eu vou contar a história de 3 amigos que se depararam com uma casa isolada em uma estrada deserta. Eles só queriam ajuda, mas acabaram encontrando algo que nunca deveria ter sido aberto. Se você acha que essa é só mais uma história de lugares assombrados, prepare-se. Porque o que eles viram naquela casa é pior do que você pode imaginar. Era 1987. Eduardo, Jonas e Marcelo estavam a caminho de uma festa em uma cidade próxima. O plano era simples: curtir a noite, voltar de madrugada e talvez até dormir na casa de um amigo caso a festa se estendesse demais. Eles estavam em uma estrada deserta cercada por mata fechada, quando o carro começou a falhar. Primeiro foi o som, um leve estalo no motor. Depois uma fumaça fina começou a sair. Eduardo, que estava dirigindo, puxou o carro para o acostamento. Eu sabia que esse carro ia dar problema um dia, reclamou Marcelo, já irritado. Relaxa, é só o motor aquecendo, disse Jonas, tentando aliviar a tensão. Eduardo desceu do carro e abriu o capô. Acho que estamos ferrados, ele concluiu, olhando para o motor sem entender nada. E agora? Vamos ficar aqui esperando alguém passar? Estamos no meio do nada, Marcelo apontou para os lados da estrada, onde só haviam árvores e escuridão. Jonas então viu ao longe uma casa, ou melhor, uma construção velha, parcialmente coberta pela vegetação. Era difícil dizer se estava habitada ou não, mas parecia ser a única opção. Ali, tem uma casa. Eduardo olhou hesitante. Será que tem alguém ali? E se não tiver? Melhor do que ficar aqui no escuro, disse Jonas. Marcelo cruzou os braços. Vocês não acham isso estranho? A casa parece errada de alguma forma. Mas eles não tinham muita escolha. Pegaram uma lanterna e começaram a caminhar em direção à construção. Quando chegaram, a casa parecia maior do que parecia à distância. Era uma construção de madeira, com janelas quebradas, paredes cobertas de musgo e tábuas soltas. A porta estava parcialmente aberta, balançando levemente com o vento. Vocês têm certeza disso? Perguntou Marcelo, olhando para os amigos com desconfiança. Jonas foi o primeiro a se aproximar. Ele subiu os degraus da varanda, que rangiam a cada passo. Havia marcas de arranhões profundos na madeira da porta, como se algo tivesse tentado entrar ou sair. Alguém aí? Jonas chamou, batendo na porta. Nenhuma resposta. Ele empurrou então a porta e a mesma rangeu, revelando uma sala escura e cheia de poeira. O cheiro lá dentro era horrível. Era uma mistura de mofo e algo apodrecido. A sala principal estava cheia de móveis quebrados, teias de aranha e manchas escuras nas paredes. Isso está me dando calafrios, disse Marcelo, hesitante em entrar. Eduardo iluminou a sala com a lanterna. Ele notou um quadro pendurado na parede, uma foto de uma família, pai, mãe e uma menina pequena. Mas os olhos das pessoas na foto estavam riscados com algo afiado. Olhem isso, disse Eduardo, apontando para o quadro. Isso tá gritando pra gente sair daqui, respondeu Marcelo, já inquieto. Mas Jonas, ignorando o desconforto dos amigos, começou a explorar a casa. Ele abriu uma porta lateral e encontrou uma sala menor, com uma lareira antiga. Ao lado da lareira, havia um armário com gavetas abertas, onde documentos velhos e papéis amarelados estavam espalhados. Parece que alguém saiu daqui às pressas, comentou Jonas, enquanto vasculhava os papéis. Eduardo se aproximou e pegou um dos documentos. Era uma certidão de nascimento, datada de 1925. O nome da criança era Ana Clara. Por que alguém deixaria isso para trás? Perguntou Eduardo. Antes que pudessem especular mais, ouviram um barulho vindo do andar de cima. Passos pesados, seguidos por algo que parecia ser arrastado. Vocês ouviram isso? Perguntou Marcelo, claramente apavorado. Deve ser o vento. Jonas respondeu, mas sua voz contra o bom senso. Decidiram subir as escadas. Cada degrau rangia, criando um som que parecia ecoar por toda a casa. O andar de cima tinha um longo corredor, com portas semi-abertas dos dois lados. Eduardo iluminou o corredor com a lanterna. O ar estava mais frio ali em cima, como se algo sugasse o calor. Vamos verificar logo e sair daqui, disse Eduardo, tentando manter a calma. Jonas abriu a primeira porta à direita. O quarto estava vazio.
exceto por um colchão velho no chão e um espelho grande encostado na parede. Eduardo foi o primeiro a notar algo estranho no espelho. Ele viu uma figura encurvada no canto do quarto, com cabelos longos cobrindo o rosto. "Estão vendo aquilo?" Ele sussurrou, apontando para o espelho. Marcelo e Jonas olharam para o espelho, mas não viam nada. Quando Eduardo piscou, a figura havia desaparecido. "Você tá vendo coisas, cara", disse Jonas tentando manter a compostura. De repente, o espelho começou a vibrar. Um som baixo e contínuo, como um suspiro, ecoou pela sala. "Vamos sair daqui agora", insistiu Marcelo. Mas Jonas parecia fascinado de alguma forma. Ele se aproximou do espelho, mas Eduardo o puxou antes que pudesse tocá-lo. Eles voltaram para o corredor, mas ouviram outro som, um estalo, seguido de algo pesado caindo. Parecia vir de um quarto no final do corredor. "Talvez tenha alguém aqui", sugeriu Jonas. Eduardo olhou para ele incrédulo. "E você acha que isso é uma boa coisa?" Quando voltaram para a sala principal, perceberam algo estranho. A porta que estava trancada no fundo da sala agora estava aberta. O cadeado havia caído no chão, partido em dois. Eduardo iluminou a entrada com a lanterna. Uma escada estreita levava para baixo, para o que parecia ser um porão ou algo do tipo. Não mesmo, não vou descer", disse Marcelo cruzando os braços. Mas Jonas já estava descendo, ignorando os avisos dos amigos. Eduardo o seguiu, tentando convencê-lo a voltar. Enquanto Marcelo hesitava no topo da escada, o porão era ainda mais assustador. O cheiro era mais forte e o chão era de terra batida. Havia símbolos estranhos desenhados nas paredes, feitos com algo que parecia sangue seco. No centro, havia um altar rudimentar com velas derretidas, ossos e um espelho menor, semelhante ao que estava no andar de cima. Assim que Jonas se aproximou do espelho, ele começou a brilhar. A mesma figura apareceu, mas dessa vez ela parecia tentar sair do espelho. Jonas foi puxado por uma força invisível. Enquanto gritava por ajuda, Eduardo e Marcelo tentaram segurá-lo, mas foram jogados para trás. Jonas desapareceu no espelho, que se apagou, deixando apenas a escuridão no quarto. Eduardo e Marcelo ficaram em silêncio, no escuro por alguns segundos, o coração disparado. O porão agora parecia ainda mais frio. O ar tinha um cheiro metálico. Jonas havia desaparecido diante de seus olhos, tragado pelo espelho. Isso não é possível", balbuciou Marcelo encostado na parede. "Temos que sair daqui", disse Eduardo, tentando manter a calma. Ele pegou Marcelo pelo braço e o puxou em direção à escada. Enquanto subiam, ouviram um barulho, algo estava vindo do fundo do porão. Um som baixo e repetitivo, como um murmúrio. Eles não ficaram para descobrir o que era. Chegando na sala principal, perceberam que a casa parecia diferente. As sombras pareciam se mover, como se o lugar estivesse vivo, da frente. Eduardo tentou abrir a porta da frente, mas ela estava trancada. Não pode ser", disse ele, tentando forçar a maçaneta. Marcelo olhou em volta desesperado. "Isso é culpa sua. Você e o Jonas insistiram em entrar aqui." Antes que Eduardo pudesse responder, o som de passos ecoou do andar de cima. Não era apenas um som. Era como se várias pessoas estivessem caminhando ao mesmo tempo, indo em direção à escada. "Corre!" Eduardo gritou, puxando Marcelo em direção à cozinha. A cozinha estava ainda mais destruída que o resto da casa. Havia pratos quebrados no chão e um fogão enferrujado encostado na parede. Eduardo tentou abrir uma janela, mas ela parecia grudada, como se fizesse parte da estrutura. Marcelo começou a chorar. "A gente está preso. Isso não pode estar acontecendo." De repente, um armário abriu sozinho com força, e algo caiu de dentro. Um pequeno caderno com capa de couro. Eduardo pegou nas mãos trêmulas. As páginas estavam cheias de anotações, em uma caligrafia apressada e irregular. "Isso é uma espécie de diário", disse ele, folheando as páginas. As anotações falavam sobre uma família que viveu na casa nos anos 1940. Eles acreditavam que o espelho no porão era uma conexão. As anotações falavam sobre uma família que viveu na casa muitos anos atrás. Eles acreditavam que o espelho era uma conexão com outro mundo, mas que algo veio junto com ele, algo que não deveria estar ali. "O espelho não pode ser destruído, mas a conexão pode ser quebrada." "O que isso quer dizer?" Eduardo leu em voz alta. Antes que pudessem processar a informação, ouviram um som atrás deles. Eduardo virou a lanterna e viu a figura da mulher com cabelos longos,
parada no canto da cozinha, olhando diretamente para eles com olhos brancos e sem vida. Marcelo, corre! Gritou Eduardo, puxando o amigo para fora da cozinha. Eles correram de volta para a sala, mas algo estava errado. A casa parecia diferente, como se o layout tivesse mudado. As portas que antes estavam abertas agora estavam fechadas e os corredores, que não existiam antes, haviam aparecido. Isso não faz sentido nenhum, disse Eduardo, olhando ao redor. Marcelo começou a respirar com dificuldade. Eu não consigo continuar. Você vai continuar, ou a gente morre aqui, disse Eduardo, segurando o braço do amigo. Enquanto corriam pelos corredores, Eduardo percebeu algo. As sombras na parede estavam se movendo, mas não acompanhavam os corpos deles. Era como se fossem de outra coisa, algo invisível. Eles chegaram a uma escada que parecia descer ainda mais fundo do que o porão. Eu não vou lá, disse Marcelo. Mas Eduardo respondeu, não temos escolha. Se ficarmos aqui, aquilo vai nos pegar. A escada levava a um novo porão, ainda maior e mais assustador que o primeiro. As paredes eram cobertas por mais símbolos e o cheiro era quase insuportável. No centro do cômodo havia um círculo desenhado no chão com várias velas acesas ao redor, mesmo sem ninguém ali. Eduardo percebeu algo no diário que carregava. Uma das últimas páginas tinha instruções sobre como fechar o portal. Marcelo, me ajuda com isso, disse ele, apontando para o círculo. As instruções diziam que o círculo precisava ser apagado, mas ao se aproximar, Eduardo viu algo que o fez parar na hora. Dentro do círculo havia um objeto brilhante, o mesmo espelho do porão. Ele agora estava rachado, e através dele, Eduardo viu Jonas. Jonas! Eduardo gritou, correndo para o espelho. Jonas estava do outro lado, batendo desesperadamente. Mas Eduardo percebeu que algo estava errado. Atrás de Jonas, a figura da mulher com cabelos longos estava parada, sorrindo. Isso é uma armadilha, disse Marcelo, puxando Eduardo para trás. Mas antes que eles pudessem reagir, o espelho começou a brilhar intensamente, e a mulher atravessou o vidro, entrando no porão com eles. A figura avançou lentamente, com movimentos antinaturais. Eduardo e Marcelo tentaram correr, mas a porta pela qual entraram havia desaparecido. Eles estavam presos. Marcelo, as velas. Apague as velas, gritou Eduardo. Marcelo começou a chutar as velas enquanto Eduardo pegava um pedaço de madeira no chão para tentar se defender. A mulher parecia hesitar cada vez que uma vela era apagada, mas ela continuava avançando. Quando Marcelo apagou a última vela, um grito ensurdecedor encheu o cômodo. A figura começou a se contorcer, como se estivesse sendo puxada de volta para o espelho, de volta para onde tinha vindo. Rápida, quebra o círculo, Eduardo gritou. Com um pedaço de madeira, Eduardo destruiu o círculo no chão. O espelho rachou na hora, completamente, e a mulher foi sugada de volta para ele, desaparecendo em um clarão de luz. Eduardo e Marcelo subiram de volta para casa. Agora a construção parecia completamente diferente. As paredes estavam desmoronando e a luz do dia começava a invadir o lugar. Eles saíram correndo pela porta da frente sem olhar para trás. Quando chegaram ao carro, ele milagrosamente funcionou. Marcelo quebrou o silêncio. Você acha que acabou? Eduardo olhou pelo retrovisor e viu, por um breve momento, o reflexo da mulher no espelho interno do carro. Ele não respondeu nada. E aí? Você teria coragem de entrar em uma casa como essa? Se gostou dessa história, deixa o like e se inscreva no canal para mais relatos assustadores como esse. Me conta nos comentários também o que você faria no lugar deles. O que você acha que aconteceu com o Jonas? Não saia sem assistir o próximo vídeo também, que tá aparecendo aqui nos cards. Eu tenho certeza que ele vai te arrepiar.